todos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a terceira e última temporada de Bom Dia Verônica, que estreia na Netflix nesta quarta-feira, dia 14, e nesse vídeo aqui eu vou falar em detalhes, né, o que eu achei. Afinal são 3 episódios super rapidinho aí, pra gente discutir sobre esse final, sobre o contexto geral da história que a gente acompanhou aí ao longo dos 3 anos, né, de série, e também falar o que eu gostei e o que eu não gostei dessa finalização. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Aqui na terceira temporada de Bom Dia Verônica, a gente acompanha a continuação da investigação do orfanato que viveu Matias e o Brandão, né, que foi o grande vilão da primeira temporada, e também a investigação sobre um terceiro irmão, que aqui na série a gente acaba conhecendo o Jerônimo. Olha, gente, eu tenho que dizer que eu particularmente gosto muito de Bom Dia Verônica. Eu acho que a gente tem que enaltecer sim quando a gente tem obras nacionais tão bem feitas como foi o caso de Cidade Invisível. Era uma série que eu particularmente amava muito, coisa mais linda também, e Bom Dia Verônica não é diferente. Entretanto, eu tenho algumas pequenas ressalvas aqui com essa terceira temporada, que eu acho que é válido sim a gente discutir, até pela quantidade de episódios, que eu sinto que a série poderia ter trabalhado mais episódios, nem que fosse um 4º episódio para dar mais contexto de algumas coisas, até mesmo em grau comparativo, né, com as temporadas anteriores. Eu senti que até mesmo os vilões, eles foram mais trabalhados. Eu gosto muito de como eles trazem um escalonamento, né, da coisa, que a gente vê que a forma que eles viveram transformaram eles no que eles são. Então a gente tinha ali o Brandão, que tinha toda essa relação com a esposa, mas também que ele atacava mulheres. Faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada, mas ele pegava, né, no ponto de ônibus ali em rodoviária e tudo mais. E depois, né, toda a questão do Matias, que utilizava da fé das pessoas pra fazer a cura, sendo que no final das contas ele estava abusando dessas pessoas, utilizando da sua fé. E aqui a gente já tem um grau maior, que traz toda a questão de tráfico, inclusive de bebês, e também, né, como os poderosos estão envoltos disso, principalmente porque desde ali do Matias a gente já via que tinha uma questão de poder sim, até pelo grau de perigo que a Verônica passava, né, a perseguição a ponto dela ter que abandonar a família para conseguir fazer essa investigação, ficar o mais off ali possível, principalmente porque até as pessoas que tentavam ajudar ela também acabavam morrendo, né? Então a gente já imaginava que a série iria se caminhar, né, até para um grau ali político. A gente viu na cena final, né, no último episódio, que alguns poderosos, incluindo políticos, eles acabaram não indo pro leilão por causa, né, da fuga do Matias, que eles ficaram com medo dele e tudo mais. Mas a gente vê, né, até pelo contexto ali, que era um negócio de quem tinha muita grana, e que é lógico, essas pessoas não serem pegas, que traz ali a finalização, era puramente, né, por eles serem pessoas de muito poder. Não é do interesse, né, prender ou punir essas pessoas, por pior que seja, né, tráfico humano, tráfico de mulheres, de bebês, enfim. Então eu gosto como a narrativa ela vai cada vez aumentando esse grau, e sempre a série trazendo, né, essa discussão de justiça, que justiça seja feita. Vou até dar início aqui para falar um negócio sobre o final, mas depois eu quero só falar do final. Eu tenho pequenas ressalvas se eu gosto do fato das meninas elas se vingarem ali, mas ao mesmo tempo eu também compreendo muito que por muitas vezes a gente não tem as respostas que a gente queria, ou a justiça que a gente queria. Então é um final que é bastante condizente com a realidade, vamos falar assim, sabe? Mas também que leva para o propósito da Verônica. E aí eu já vou retomar essa questão aqui. Então vamos falar sobre os personagens, sobre essa história que a gente foi acompanhando ao longo desses 3 episódios. Eu preciso dizer que assim, gente, esse elenco de Bom Dia Verônica sempre foi fenomenal, mas o elenco que a gente chega aqui na terceira temporada é um negócio absurdo. Todo mundo tá muito bem, mas eu preciso dizer, gente, sou cadelinha do Rodrigo Santoro. Quando esse homem aparece, ele domina. Nossa, eu tô até arrepiada. Ele domina, ele é muito bom. Inclusive, aquela cena, né, dele com o Matias, ela é uma cena que ela escalona de uma maneira que, assim, ao mesmo tempo que tem um apelo sexual ali, também tem muita violência, e eu acho que condiz muito com a característica desses personagens, como que elas foram trabalhadas ao longo das 2 temporadas. Fiquei feliz, inclusive, com o retorno do Matias. Inclusive, adorei, né, como que eles trabalharam juntos
juntos, esses momentos que a gente via o Jerônimo e o Matias, pra mim eram sensacionais, porque é muito bom você ver, tipo, dois vilões discutindo, sabe? E não tinha, assim, um senso de moralidade, tipo, eu não achei em nenhum momento que a série ia querer trabalhar uma redenção no Matias, certo? Tinha toda a questão ali com a filha, né, que ele queria proteger, mas eu não acho que era um caminho de redenção ali, porque ambos faziam coisas muito erradas e ambos acobertavam um ao outro ali. Mas, de novo, né, eu acho que é uma série que ela discute muito a violência, não só das mulheres, né, que são as vítimas aí desses homens, mas também a violência que eles sofreram. Meio que um entendimento, né, de onde que veio essa violência, esse ciclo, né? E eu acho que é muito importante essa discussão, principalmente quando a gente for falar da Verônica e a escolha, né, da finalização aqui da série, que nem eu falei, tem minhas ressalvas, mas é compreensível de como eles quiseram trabalhar, porque a Verônica, a gente aqui descobre que ela é da família, virou um grande caso de família, né, a temporada. E aí tem toda aquela discussão, né, sobre ela ter na genética dela meio que esse mal aí, porque ela meio que seria a continuação disso tudo, e aí eles até falam sobre o propósito, que o propósito poderia ser diferente, né? Então, quando a gente tem essa finalização de que ela vira sim uma assassina, eu acho que esse que é um lance também. A gente sempre questiona, né? Ah, mas será que vale a pena a gente ter justiça com as próprias mãos? Mas aqui na série, particularmente, eles trabalham esse aspecto da Verônica, que existe esse gene assassino nela, né? Só que ela usa de forma diferente para fazer a justiça, condizendo com a construção da personagem desde a primeira temporada. Ainda assim, legal? Sim, mas ainda assim de um aspecto diferente. Mas eu tenho que dizer que tem toda aquela cena, né, dela com as meninas, que ela fala, vocês entraram aqui meninas e vão sair mulheres. Eu tenho alguns conflitos. Eu acho que essas meninas, elas já se tornaram mulheres obrigatoriamente no momento em que elas estão ali e foram abusadas, né? Mas também acaba se tornando meio que um ciclo de traumas, assim como o deles, né, que eles viveram ali no orfanato e sofriam abusos. Elas aqui também, né, estão ali matando as pessoas. Essa cena desse ponto de virada foi aí que me gerou um conflito, até porque tinha o amigo policial dela lá, que ele tava só esperando o que ele deveria fazer. Então eu até achei que por algum momento eles podiam ser pegos em flagrante, alguns sim poderiam escapar. Eu não sei se eu curto a cena, apesar dela ser muito intensa e interessante. Gente, o final é uma loucura, assim. Eu confesso pra vocês que eu ainda não sei definir muito se eu gostei ou não. Eu gosto do aspecto em si, mas a resolução em si não. Eu acho que é por isso que eu tô tão conflituosa com esse final e pro direcionamento. Mas como eu falei, né, eu acho que condiz muito com esse contexto narrativo da Verônica e faz muito sentido dela se tornar meio essa justiceira. Então, já que a justiça, né, legalmente não faz as coisas, elas sabem quem eram os homens que estavam lá e elas vão atrás desses homens por conta própria. Agora, eu acho que um ponto muito importante que eu queria falar sobre essa temporada, primeiro, né, eu tinha falado, eu acho que poderia ter um episódio a mais para ter mais construção desse contexto do orfanato, para trabalharem mais o Jerônimo, tanto que quando tem aquela cena inicial que eles mostram, né, a menina correndo, aí mostra a bota dele, o primeiro momento que ele apareceu não foi um elemento surpresa pra mim, eu já sabia que ele seria o vilão. Eu acho que todo mundo, né, pela construção mesmo de como Bom Dia Verônica tem sido, sempre quando tem um ator muito grande, tipo, quando apareceu ali o Matias, a gente sabia, por mais que ele fosse um homem ali, passando a fé, a gente já sabia que ele era o vilão, mas eu achei que narrativamente tinha alguns elementos que parecia que eles precisavam fazer a personagem ser mais burra para que ela não chegasse à conclusão muito rapidamente. Um grande exemplo disso e que me fez chegar nessa conclusão foi justamente o fato de quando a filha, né, ela estava se relacionando ali com alguém, ela tomou todos os cuidados falando, nossa, podia ser alguém atrás dela por causa de mim, sei lá o que, e de fato era, mas a personagem mesmo, a própria Verônica, não teve esse cuidado com ela mesma, sendo que ela é o alvo principal. Então, pra mim, quando ela se relaciona ali deliberadamente com o Jerônimo, não fez muito sentido. Eu entendo o contexto da cena do cavalo, né, da dominação, o paralelo que eles quiseram fazer ali, até mesmo de talvez o fato dela ter se relacionado muito facilmente ali, foi pelo fato dela ter sido dominada, domada como um cavalo. Porém, antes disso já tava me incomodando, tipo, ela indo na casa dele, aí, nossa, o sinal, não existe sinal de internet. Aí quando ela chega, ele, o sinal voltou. Tipo assim, a pessoa,
por tudo que ela já viveu, ela já tava num nível de neurose, e com razão, né, não só neurose pela neurose, que ela deveria ter achado tudo muito estranho. E aí depois tem até uma cena dela com um amigo policial que ela fala assim, a gente tem que descobrir quem é o terceiro irmão. Cara, tava escancarado na cara dela, sabe? Então eu achei que foram decisões burras por parte de construção de personagem, que aí não me causou impacto quanto ela descobrindo, né, quem era o Jerônimo, mas pra fazer com que a Ângela, né, fosse pega ali por ele e também tivesse esse conflito de Jerônimo e Matias. Então eu senti que faltou um pouquinho de trabalho ali na amarração. Eu acho que talvez ter tido construções mais profundas, principalmente quanto ao personagem do Jerônimo, algo talvez similar a como eles trabalharam o Brandão e o Matias nas temporadas anteriores, que inclusive tiveram 6 episódios, né? Então a gente tem aqui metade, né, dos episódios, 6 ou 4 episódios. Enfim, eu acho que um já resolveria essas questões. Então eu senti que faltou alguns contextos. Então, por exemplo, quando eles trazem a história ali do Monsenhor, talvez eles poderiam ter trazido algum tipo de flashback com meninos. Eu acho que também quando a gente fala de abuso de homens, tem muita gente que acaba dando uma atenção maior. Não tô falando que precisava mostrar explicitamente de forma horrível, eu acho que de forma indireta mesmo, como foi mostrado em algumas situações aí, né, como na segunda temporada, né, acho que podia ter, tipo, só um episódio mostrando esse orfanato, como que foi a história deles, mas ao mesmo tempo talvez isso pode ter sido uma decisão pra gente não criar certa simpatia, né, por esses personagens, mas ao mesmo tempo também acho que é um contexto importante de você entender a história. Entretanto, eu acho que o elenco, ele entrega de uma forma fenomenal esses personagens. Como eu falei no início do vídeo, eu gosto muito de como eles vão escalonando a vilania, principalmente pela transitação dos meios em que eles estão, né, então o Brandão, ele era ali um serial killer de bairro, vamos falar dessa forma, o Matias, ele já tinha uma entidade, né, religiosa ali por trás dele, e aqui a gente já tá falando de algo até internacional, né, de tráfico humano, tráfico de mulheres, entre outras coisas, enfim. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu gosto também, até gostaria que eles tivessem trabalhado mais nisso, é que deu pra entender pra mim que o Jerônimo, ele era quase um Jeffrey Epstein, no sentido assim, eu não sei se vocês estão familiarizados com o caso, mas o Jeffrey Epstein, ele filmava Grandes Poderosos justamente cometendo atos de pedofilia pra ter essas pessoas na mão. E tem um momento que mostra, né, uma filmagem ali de um dos caras com uma das meninas. Então eu gosto como a série, ela acaba trabalhando meio que fatos de coisas que aconteceram. Não é só ficção, e por isso que eu falo, né, com essa questão da justiça, que é válida essa discussão. Por mais que você possa ser contra, vamos supor, esse final, ainda assim a gente sabe que é uma realidade, ainda mais quando se diz sobre corpos de mulheres. A gente vê tantos casos, né, de que a polícia negligencia muitos relatos de mulheres e que infelizmente eles só dão valor nenhum, né, quando essas mulheres morrem, porque eu falo valor nenhum porque não tem mais o que fazer a partir dali. Poderia ter sido evitado antes. E eu acho que a série, ela consegue trazer esse aspecto narrativo que eu acho que é importante, que é o tom realístico também. E além de tudo isso, né, quando a gente fala de abuso, eu acho que a conversa da Verônica com a filha é importantíssima, importantíssima. Porque a gente vê muitos julgamentos quanto à relação ao aborto, muitas vezes um retrocesso quanto a essa discussão e não uma educação quanto ao assunto. E esse diálogo ali é extremamente importante. E além disso, né, também gosto como eles acabam trazendo um aspecto maternal para toda essa questão, né? Desde ali da Diana, num nível, assim, muito passado, né, dos limites, mas até mesmo a relação da Verônica, pela falta da mãe dela, essa relação da descoberta da mãe e o contexto, né, dessas meninas se tornando mulheres por se tornarem mães por causa de um crime com elas, que é ter aí a sua adolescência roubada, né? Então, eu acho que é uma temática fortíssima. Eu acho que Bom Dia Verônica traz uma temática que incomoda, sim, algumas pessoas. E dito tudo isso, eu sinto que sim, é uma terceira temporada que finaliza muito bem a sua história. Que nem eu disse, sinto que faltam contextos importantes. Não gosto de narrativas que
são levadas por causa de decisões burras de personagens, só para que deliberadamente aconteça determinada coisa e não porque ela foi essencialmente trabalhada. Mas independente disso, é sim uma boa história, tem uma base bem trabalhada e eu acho que eles trazem cenas assim chocantes e maravilhosas. Gente, a produção dessa terceira temporada tá uma coisa absurda, tá lindíssima. É uma série linda, assim, tecnicamente, sabe, de ver. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Bom Dia, Verônica? Vocês gostaram? Achou que foi bem finalizado? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!